Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você conheça aquela sensação de perceber que seu corpo entrou em alerta antes mesmo de entender o motivo. O coração acelera, a respiração muda, a mente começa a pensar mil coisas ao mesmo tempo e parece que existe alguma coisa errada dentro de você. Muitas pessoas vivem isso e se culpam. Acham que estão exagerando, que são sensíveis demais, ou que perderam o controle da própria mente. Nossa, já pensou? Mas a neurociência mostra que existe um motivo para isso acontecer. Dentro do cérebro existe uma estrutura chamada amígdala cerebral e ela funciona quase como uma sentinela. Ela está constantemente observando o ambiente e perguntando: isso é seguro? Existe perigo aqui? Eu preciso proteger essa pessoa? E o mais importante é que o cérebro não diferencia muito bem ameaça física de ameaça emocional. Então, a rejeição, o abandono, humilhação, solidão ou conflitos também podem ser interpretados como perigo. E quando isso acontece, a amígdala ativa o estado de alerta do corpo. O organismo começa a se preparar para sobreviver. Por isso aparecem a tensão, a hipervigilância, pensamentos acelerados, aquela angústia, uma sensação de urgência emocional. E muitas vezes o paciente chega na terapia dizendo: Tânia, eu não consigo pensar. Parece que eu virei ansiedade pura, meu corpo não desliga. E isso talvez aconteça porque o cérebro emocional ficou tão ativado que a outra região importante começa a funcionar com mais dificuldade. O córtex pré-frontal. Aqui, ó. O córtex pré-frontal funciona como um regulador. Ele ajuda o cérebro a organizar, analisar, dar significado e transforma as sensações em linguagem e entende o que realmente está acontecendo. É quase como a diferença entre um alarme disparado e alguém conseguindo acender a luz para enxergar o ambiente. Porque enquanto tudo parece confuso e sem nome, o cérebro continua entendendo aquilo como ameaça. Agora, olha que interessante. Estudos em neurociência observaram que quando conseguimos nomear emoções, algo começa a mudar dentro do cérebro. Quando a pessoa consegue dizer: isso é medo, eu tô com medo. Isso é vergonha, isso é tristeza e isso é ansiedade. O cérebro começa a sair parcialmente do modo automático de ameaça, porque aquilo que era apenas caos interno ganha forma. E o cérebro humano lida muito melhor com aquilo que consegue compreender. É como entrar num quarto escuro. Pensa, no escuro, qualquer barulho parece perigoso, qualquer sombra assusta. O corpo permanece em alerta porque não sabe exatamente o que existe ali. Mas quando a luz acende, o ambiente não desaparece. Só deixa de ser desconhecido. Nomear emoções faz algo parecido dentro da mente. A emoção continua existindo, mas ela deixa de ser um perigo invisível e sem forma. E isso pode diminuir muito a sensação de desespero interno. Talvez você tenha passado tempo demais tentando parar de sentir, quando na verdade seu cérebro precisava primeiro entender o que estava acontecendo. E isso não é fraqueza, é um sistema nervoso tentando proteger você. A boa notícia é que o cérebro humano também aprende segurança. Ele aprende a regular. E ele aprende novas formas de responder.
É difícil, mas você consegue. E às vezes, o começo desse processo é justamente conseguir olhar para dentro e perguntar: o que exatamente eu estou sentindo agora? Porque compreender também é uma forma de cuidado. E talvez uma das coisas mais importantes que a terapia faz seja justamente ajudar o cérebro a sair do estado constante de ameaça. Porque quando alguém finalmente encontra um espaço seguro para compreender o que sente, sem a crítica, sem opinião, o corpo também começa aos poucos a entender que não precisa mais viver em guerra o tempo todo.